A gente tem entrevista agora no 360. O Banco Central elevou a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2023. A nova projeção está no relatório trimestral da inflação, divulgado hoje pela instituição. Para o ano que vem, a expectativa de alta do PIB foi revisada de 1,8% para 1,7%, acima das previsões de mercado de 1,51%. Para falar sobre os números do PIB, inflação, juros, as perspectivas da economia brasileira para o ano que vem, a gente conversa agora com o economista-chefe do PicPay, Marco Antônio Caruso. Boa tarde, Marco. Como é que o senhor está avaliando estes números divulgados pelo Ministério da Fazenda? São otimistas ainda ou o mercado financeiro tem uma percepção um pouco mais realista? Primeiro, boa tarde, né, Uribe? Boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente. Frente aos nossos números aqui no PicPay, são números otimistas, principalmente para crescimento. Vamos começar pelo começo. Para esse ano, ok, acho que está sacramentado, não vai ser muito longe de 3, 2,9, acho que a gente vai ter um quarto tri de PIB negativo, então pode ser 2,9, então a gente está um pouquinho abaixo. Discussão interessante é para o ano que vem. O Banco Central tinha 1,8, trouxe para 1,7 o crescimento estimado para 2024, a gente tem 1,3% aqui. Um pouco abaixo, né, do consenso e abaixo do Banco Central. A gente tem esse número mais fraco por basicamente 3 pontos. Rapidamente, a safra do ano que vem vai ser menor do que a desse ano, certamente. Esse ano foi uma baita safra. Isso já, né, o agropecuário ajuda menos, se é que não vai tirar PIB, eu acho que vai ser negativo. A gente tem uma política fiscal que está tentando fazer um ajuste fiscal e um ajuste fiscal pelo lado da receita, né, aumentando o imposto. E se você tem um ajuste fiscal pelo lado da receita, isso tende também a conversar com menos PIB, né? Aumento de imposto atrapalha crescimento econômico, ainda que a gente precise fazer o ajuste, enfim, contabilmente, o impulso fiscal do ano que vem é menor que o desse ano, então tira a PIB também, é um vento contrário. E o segundo, o próprio Banco Central diz para a gente, né, no documento, vem falando isso N vezes, que, olha, a gente está num ciclo de cortes de juros, mas é um ciclo onde, de antemão, hoje, né, a priori, eu, Banco Central, entendo que o meu ponto final, quando eu terminar esse ciclo, a gente ainda vai estar num ponto onde os juros e a política monetária ainda são contracionistas, ou seja, aos olhos do PIB, é um juros que ainda é alto e que segura a atividade para baixo. Então, esses 3 ventos contrários eu entendo que conversam com um PIB mais baixo do que esse número que o BC tem. Falando de inflação, acho que o Banco Central tem uma estimativa muito mais alinhada com os nossos números, então tem uma história muito boa, de fato, na inflação brasileira, a gente já está vendo na inflação corrente e aparentemente é uma desinflação, né, uma melhora da inflação que pode ser mais permanente, então a gente deve olhar uma inflação de 24 menor do que a de 23, então esse ano termina ali nos 4,5% de IPCA, a gente tem 3,7% de IPCA fechado para o ano que vem, então uma continuidade da desinflação e ela deve continuar, enfim, porque também o PIB é menor, os juros é restritivo e o qualitativo dessa desinflação desenha para a gente, né, algo mais permanente de melhora de inflação. Então, acho que do lado da inflação a gente tem uma boa história que vai continuar por um bom tempo desse lado positivo em termos de menos inflação. E aí os juros vêm a reboque. Se a gente aqui tem menos PIB e tem uma inflação boa, nosso entendimento é que essa Selic pode de fato seguir sendo cortada ao longo de 24 inteira. Hoje a gente tem 9,5 de Selic terminal, né, a última Selic para o ano que vem, mas bola dividida, né, como dizem na metáfora futebolística, a bola dividida eu imagino que se não for os nossos 9,5 é porque a gente vai ter conseguido trabalhar com juros até menor no ano que vem. Então, que também é uma boa notícia. Então, é um PIB menor, mas que também conversa com juros que pode ser menor e com uma inflação que pode ser menor. Acho que esse é o contraponto. Marcos, você vê a perspectiva da Selic chegar a pelo menos um dígito até o final do ano ou deve acabar o 2024 ainda em 2 dígitos? A gente tem um dígito, né? A gente tem 9,5 e, como eu disse, se não for o 9,5, o meu viés é de uma Selic ainda menor do que esses 9,5. Então, acho hoje o próprio mercado, que até poucas semanas atrás precificava uma Selic final ali para 24 de 2 dígitos, já tem trazido esse número também mais perto de 9%. Então, acho que a discussão pertinente hoje que existe é
quão menor pode ser frente ao que já está precificado no mercado. Então, o mercado fala em 9, 9,5 parece ser o número que hoje em dia é em cima do muro. Se não for esses 9,5, eu imagino que a gente vai poder ter entrado em patamares até que comecem a ajudar a atividade econômica, ou seja, um patamar de juros pode ser ainda menor. E um ponto interessante, né? O Banco Central tem feito um trabalho excelente, né? A gente está conseguindo entregar uma inflação baixa a um custo muito pequeno em termos de crescimento, vai crescer 3 esse ano, por exemplo, e um desemprego que nem fez cócegas, esses juros altos, né? Mas ele tem sido conservador nessa conduta, né? Esse conservadorismo, o lado positivo dele, o lado ruim é assim, todo mundo quer menos juros o mais rápido possível, né? Obviamente, assim, mas o lado interessante e positivo desse conservadorismo nos cortes de meio em meio é que talvez você consiga ficar mais tempo cortando juros. Então, o próprio presidente Lula talvez vá conseguir contar uma história positiva para o seu eleitorado de que olha quanto tempo eu fiquei cortando juros. E você só conseguiu porque você fez um trabalho com a devida prudência. Então, se bobear, a gente pode entrar em 2025 cortando ainda juros, né? Então, a minha resposta curta para você é sim, a gente vai para um dígito, minha dúvida é quanto? Marco, rapidamente para encerrar a entrevista, a gente conversando no Palácio do Planalto, eles não acham que vai ter um pibão no ano que vem. Falam, se a gente conseguir garantir 1,5, 2, já tá bom. Mas Luiz Inácio Lula da Silva tem pedido estudos a respeito de uma espécie de programa para barateamento de crédito para as classes C, D e E. Você acha, Marco, que já há um clima para que você tente esquentar a economia dessa maneira ou isso pode acabar impactando a taxa de inflação? Eu acho que a gente seria talvez mais. Todo mundo quer baratear o crédito, obviamente, assim, é melhor para todo mundo, inclusive para o Banco Central, né? Assim, mas ela tem que ser muito bem medida para você não ter um repique inflacionário. Acho que tudo depende, como o remédio, depende da dose, né? A diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose. Algum tipo de suporte para baixa renda e barateamento de crédito é sempre válido, desde que você tenha contramedidas, onde você eventualmente corte outras despesas que são menos eficientes, tal que a política fiscal não jogue mais gasolina na inflação num segundo momento, né? Então, minha resposta curta é depende da dose. Eu acho que ainda não precisa, a gente está num começo de ciclo de corte de juros que ainda vai repercutir ainda mais no crédito. Acho que eu não mexeria no time que está vencendo. Enfim, acho que é válido, mas a gente já está vendo esse tipo de barateamento e ela vai continuar ao longo do tempo, já que eu estou falando de uma Selic que pode ir para um dígito, né? Nós conversamos com o economista-chefe do PicPay, Marco Antônio Caruso. Muito obrigado pela entrevista, Marco. Obrigado e boas festas para todo mundo. Muito obrigado.